Então, todo mundo me ouve. Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou a Dani Martins. Hoje eu vim trazer um tema aqui para vocês um tanto quanto peculiar, né? O que pode dar errado em um evento. São muitas vertentes, a gente sabe que isso, de fato, acontece e acontece muito. E eu já vou começar impactando um pouquinho vocês, porque muita coisa pode dar errado. Inclusive isso. Um stand pode desmoronar numa feira. Simplesmente. Isso pode acontecer. Durante um evento acontecendo. Isso não aconteceu em evento meu, mas aconteceu recentemente em um evento grande. Muita gente acompanhou o caso, mas isso pode acontecer. E aqui, ainda bem que não houve nenhuma fatalidade. Então, não teve ninguém machucado, nada nesse sentido. Foi só realmente o dano ali material para o pessoal da empresa. Outra coisa que pode vir a acontecer é um despreparo, às vezes, de um fornecedor ou a falta de conhecimento do local. Esse vídeo ele é bem impactante. É um vídeo de celular, então a qualidade não é tão boa, mas vocês podem perceber que o caminhão atravessou num local onde ele não caberia. Simples assim. Ele não tinha o porquê de ter entrado ali. E aí, quando a gente vê uma situação dessa, né, quando a gente não está presente, a gente fica tentando identificar o que aconteceu. A gente fica tentando imaginar. Será que ninguém orientou, né? Estava com pressa, achou que ia passar, ou não sabia a medida, né? Não tinha ninguém fiscalizando. E era dentro de um pavilhão, vocês podem ver, todo o pavilhão. Tinha os caminhões ali do outro lado, e aqui, essa parte de cima era uma área de refeitório. E esse caminhão teria que ter contornado. Então, a boa e velha pressa, né? E aí, esse caminhão entrou e destruiu toda a estrutura ali do refeitório, enfim, até tirar. E aí, até é engraçado que Só colocar o fone. Na filmagem, vocês vão ver que a carreta, a empresa que presta esse serviço, que estava com esse caminhão, chama Surreal. Então, chegou a ficar engraçado, olha lá, Surreal, que está estampado no caminhão. Então, assim, é tudo planejamento. Então, assim, eu já comecei logo de cara mostrando algumas coisas para vocês do que pode dar errado, porque pode dar errado, desde um stand que pode desmoronar, a um acidente mais grave como esse, que também, graças a Deus, não teve fatalidade, mas que pode vir a acontecer. Então, assim, impacta mesmo. E o pior era assim, se você acompanhar o vídeo, ele vai indo e as pessoas falando que não dava e ele insiste. E aí, a hora que ele vai tirando a carreta, o estrago vai sendo maior. Então, tudo ali tem que ser pontuado. Inclusive, nessa hora, saber escolher qual tipo de fornecedor que vai te atender. Então, vir para uma feira como essa, por exemplo, e encontrar fornecedores que estão há tanto tempo no mercado, prestando bons serviços, é muito importante para a gente que trabalha com eventos. Então, participar de feiras é importante para para essa escolha, né? Para esse critério de escolha de fornecedores, tá? Aí aqui eu vou passar, porque aí o estrago é grande. Deu para vocês acompanharem. Mas, como eu disse, aqueles foram eventos que não foram meus, né? Foram coisas que a gente acaba tomando conhecimento e teria tantas outras imagens para compartilhar com vocês. Mas o que já deu errado nos meus eventos, né? Em evento que eu estava trabalhando, em evento que eu estava realizando. Esse aqui, um errinho básico. Chegou o fone de um e o rádio de outro. Um fornecedor que me atendia há 14 anos. Há 14 anos. Ele nunca errou. E aí, justamente neste dia que eu não conferi, e mesmo trabalhando com ele há 14 anos, eu sempre conferia. Os rádios, os carregadores, as baterias extras, tudo. Eu fazia teste de tudo, para justamente não ter problema de depois ter algum material danificado, ou algo do tipo que eu tivesse que ter alguma questão de custo posterior, que onerasse para o cliente. E lá estava, eu fui para uma outra cidade, esse fornecedor é de Campinas, né? Eu sou de Campinas, e eu fui para Salto fazer um evento com 18 rádios, e eu cheguei lá, todos os rádios eram do modelo da Motorola, e os fones eram de um outro rádio. E aí, nesse dia, eu criei a frase, não confie, confira. Sempre. Isso é válido para o resto da vida de vocês. É como se, por exemplo, num evento como esse, que vocês necessitam do fone, do radinho para me ouvir, chegasse aqui, não conversasse, né, o áudio da mesa com o fone de vocês. Como que faz o evento? A mesma coisa aqui. Eu tinha 18 rádios.
Então, 18 rádios não eram poucas pessoas, não era um evento pequeno. E como que eu ia transitar dentro de uma plenária com o rádio sem o fone? Não dá, porque o barulho é muito alto. E aí a gente acabou tendo esse transtorno. Ah, Dani, mas por que esse fornecedor não foi te entregar? E não sei o quê. Eu descobri isso na hora de usar os rádios. A gente não conferiu nada antes. Então, confira, não confie. Aqui surgiu essa frase. Outro detalhe, um jantar show. Isso foi um jantar show. Essa mesa foi vendida a R$400 e olha o posicionamento dessa mesa. Eu fui só para fazer o controle de acesso, era um show do Bruno Marrone ali no ABC, é muito comum esse jantar show ali na região do ABC. E aqui, ó, do lado do PA, atrás do PA, da frente, né, imagina, na cabeça, sem visão nenhuma para o palco, e assim, socado junto com as cases, essas cases iam ficar ali embaixo do palco, e uma mesa que foi vendida por R$400. Ou seja, o olho grande de contratante, que só quer realmente vender ingresso e não se preocupa com o público. Resultado final, uma briga gigantesca por causa dessa mesa, desnecessária, e a pessoa comprou a mesa na frente, achando que ia ficar na frente do palco, vendo o artista, né? Bem de cara ali no gogó, né? E o descaso, às vezes, do contratante nessa questão de, tipo, só querer vender e não realmente visualizar. Então, a visita técnica, gente, não é para ir passear, tá? É para ir realmente ver isso aqui. Mesas e cadeiras, quando é um jantar show, precisa ser feita medição, de fato. E é medição com trena, não é assim, 1, 2. Minha perna, só de perna eu tenho 1,12. Aí tem gente aqui que tem 80 centímetros de perna, então não compete, não dá certo. Então, a minha medida de perna é diferente da medida de perna de outras pessoas. Então, isso aqui aconteceu em um evento que eu estava e, assim, só problema para resolver. Não trabalhei na pré-produção, eu faço muita execução, só vou para o dia. E foi problema, óbvio, né, para poder administrar ali na hora do evento. Aqui, um outro detalhezinho básico, né? Contratamos um fornecedor, passamos a medida de backdrop e pedimos um palco para este backdrop, para o mesmo backdrop. E aí, beleza, o cara foi, montou. Quando eu cheguei lá, ele falou, não, está tudo pronto, pode vir. Quando eu cheguei, eu falei, está faltando um pedaço. Ele, não, ninguém vai ficar aqui na frente, porque aqui é o telão, aqui vai passar a imagem. Gente, olha que coisa ridícula. Tipo, o fornecedor tem a capacidade de vir me entregar falando que não tem necessidade de ter palco até lá, porque ninguém vai vir até ali. Ah, tá, imagina eu estou aqui e eu achar que o palco acaba junto com a lona. Eu vou cair, fora o risco para um palestrante, para quem estivesse em cima desse palco. E um fornecedor também de anos, um fornecedor que estava sempre com essa cliente, e que aí gerou aquela insatisfação e uma questão de preocupação também com toda a confiança que existia entre esse fornecedor e o meu cliente. Mas isso aconteceu em um evento meu. Isso aqui também aconteceu em um espaço que ele tem muita área verde. E quando chove, acaba caindo todas essas folhas e entupiu as calhas. E nesse dia choveu no evento. Choveu e aí começou a molhar tudo lá dentro do espaço. Então a água começou a voltar, deu curto-circuito, começou a dar umas faíscas e tal. E aqui a gente tentando resolver. Entre aspas, tudo bem e até compreensível, se o meu evento não fosse para deficientes visuais. Vocês imaginam o desespero de 500 pessoas dentro dessa sala, sem enxergar o que estava acontecendo, com curto-circuito, barulho de chuva, a gente arrastando cadeira, foi desesperador. Isso faz bastante tempo já, mas eu sempre uso como case. E aí, assim, aqui também eu aprendi, a todo lugar que eu vou, que tem árvore perto, eu pergunto, a limpeza da calha está em dia? A gente acaba ficando com trauma e evitando situações. Aqui também é um outro vídeo. Esse vídeo foi em Campos do Jordão. A gente tinha uma montagem de um show do Carlinhos Brown, lá no teatro. E quem fez a visita técnica não se certificou da medida da doca, né, a entrada dos fundos do teatro. Então, vocês podem ver que o caminhão não deu, não só a curvatura, mas a altura dele era maior do que a entrada para a doca. Ou seja, esse caminhão não dava para entrar. Se pensou até na possibilidade de murchar os pneus, isso é muito comum, a gente pensar em murchar os pneus para encostar na doca, mas aqui nem isso foi possível e não tinha como, ali na hora, a gente tinha programado mais ou menos umas 2 horas para descarregar essas carretas, eram 5, e aí a gente acabou levando 8 horas para descarregar. Foi onde eu adquiri uma pneumonia, eu perdi 22% da capacidade do meu pulmão, eu tive uma pneumonia ferrada porque eu acabei ajudando nessa demanda. Então, vocês viram a dificuldade para descer e onde eles tinham que subir depois. E aí, depois, para a desmontagem, a gente acabou adaptando uma rampa, a gente pegou praticáveis e a gente acabou adaptando uma rampa
para poder voltar para os caminhões, mas por uma falha na visita técnica. E aí quem fez a visita técnica foi passear em Campos do Jordão e nem apareceu no teatro. E aí aqui para vocês verem a quantidade de cases que a gente já tinha descarregado naquela situação. Aquele momento vocês viram 8 pessoas para descer um rack. E aquilo é tudo com rodinha, gente. Era para sair do caminhão e empurrar, era para sair do caminhão e empurrar, era isso aqui. E aí tinha toda aquela dificuldade de descer do caminhão, depois subir naquela plataforma e depois voltar. E aqui já a quantidade que a gente já tinha descarregado. Bom, falei de bastante coisa, de bastante erro, já entrei de cara falando deles, para que gere esse impacto em vocês, mas quem que está aqui falando, né? Eu trabalho com eventos há 20 anos, há mais de 20 anos, mas nem sempre fui produtora. Eu comecei a trabalhar com eventos, eu tinha 16 para 17 anos, comecei fazendo recepção, acho que a maioria das mulheres acaba entrando em evento trabalhando na recepção, eu fui a menina do cafezinho, eu já vesti muito aqueles macacão embalado a vácuo lá da feira do automóvel, modelava quando o corpinho permitia, enfim, fiz bastante coisa nesse sentido e fui panfletar. Foi onde eu ganhei bastante oportunidade, eu fui para Barretos, eu trabalhei 10 anos fazendo rodeio de Barretos, e eu comecei panfletando lá na Avenida 43, e fui tão boa panfleteira que fui promovida a entregadora de CD. Na época a gente tinha isso, né, de entregar os CDs, e CD todo mundo queria pegar, panfleto não, né? E aí eu me dediquei a ser a melhor panfleteira e comecei a entregar CD. E fiz isso lá durante uns 6 anos, depois eu fui trabalhar com os camarotes dentro do rodeio, fazendo networking e conseguindo ir de fato, para a festa, né, para trabalhar para o pessoal da Independentes, que é quem administra o rodeio lá. Dali, fui para casa noturna, trabalhei como caixa, como gerente, cheguei a ser sócia de casa noturna, não indico para ninguém, não é um conselho que eu dou para ninguém. Fui indo, então trabalhei com venda de shows, aí eu fui trabalhar com assessoria de imprensa também, com as casas noturnas, aí eu virei produtora geral. Virei produtora geral. Eu vi que eu tinha esse dom, eu vi que eu conseguia administrar as coisas, então eu fui passando cada um desses passos e até eu chegar ali em produção geral, eu ainda conciliava o trabalho de vendedora. Eu sempre tive uma veia de comerciante muito forte, meu pai era comerciante, eu sou formada em marketing, e eu tinha essa veia muito forte de vendas, e isso me ajuda muito em eventos. Aí, quando eu cheguei na produção geral, que eu comecei a fazer de tudo um pouco, tipo aquele assim, né, o cara crachá, não, como que é? O menino lá que fala que faz tudo? Esqueci. O Severino, exatamente. Eu era a Severina da produção, fazia de tudo um pouco. E isso não é ruim, mas eu sentia falta de me posicionar no mercado e falar, olha, eu sou especialista em tal coisa. E aí foi a minha virada de chave. Quando eu passei a me posicionar no mercado como uma produtora de montagem, a chave virou. Eu comecei a ser reconhecida, os jobs começaram a aumentar e eu passei a viver só de eventos. Quando eu assumi uma postura, porque para trabalhar com eventos a gente tem imensas possibilidades. E aí quando a gente se posiciona, isso faz diferença para a gente. E aí fui passando. Depois, acabei não fazendo mais shows. Em 2018, parei de fazer shows. Foquei só no mercado de eventos corporativos. Durante a pandemia, acabei me adaptando muito rápido para os eventos online. Fiz mais de 250 lives e ainda continuo fazendo. E descobri dentro desse meio um nicho de roteiro e direção artística, na qual hoje eu estou com uma demanda gigante. Eu tenho evento até novembro relacionado a essa área de direção e roteiro. Então, assim, eu descobri, enquanto na pandemia muita gente acabou indo para outro mercado, eu descobri uma nova forma de trabalhar. Então, hoje, além de produção, eu faço direção e roteiro também. E aí foi uma longa história e, com tudo isso, eu vivi vários erros, né? E conheci, né, vivenciei e aprendi com eles. E os problemas, gente, é fato. Eventos vêm de eventualidades. E como que a gente evita isso? Sabendo o que faz. Nada melhor do que a gente ter segurança naquilo que a gente faz. Esse material que vocês estão vendo aqui, eu fiz ontem à noite, até brinquei, tem algumas pessoas aqui que já me conhecem, a gente tem um grupo, que é o Elite da Produção, onde a gente troca bastante coisa lá. Eu fiz esse material ontem, eu terminei de fazer esse material ontem meia-noite. Até alguém comentou e falou, Dani, é tranquilo, não se preocupa não, porque está tudo na sua cabeça, é só juntar. Foi a Déia, né, que falou. E, cara, quando a gente sabe o que faz, quando a gente tem segurança, conhecimento, é muito fácil. Só que não adianta estar tudo aqui na cabeça e você não planejar. Você precisa planejar. E planejamento vem muito de analisar risco
E analisar risco não é só falar, e se der errado? Não, é puxar para si. É puxar para si e assumir a bronca e assumir aquele risco. Então, quando a gente planeja alguma coisa, a gente tem que analisar os riscos, a gente trabalha com preventivo, a gente imagina plano B, plano Z, mas tá, beleza, a hora que dá realmente o problema lá na frente, não é procurar culpado, é procurar solução. É realmente procurar saber e já chegar com a resposta pronta para aquilo. Tipo, porque é disso que a gente vive. E aí, quando você sabe o que você faz, quando você tem segurança naquilo que você faz, você tem solução para aquilo. É a tal da experiência. E aí muita gente fala, Dani, mas eu quero trabalhar com eventos, mas eu não tenho experiência. Como que eu faço? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho disso. E quando a gente fala em evento, se você não se preocupar com detalhes, você não está fazendo um bom trabalho. Porque um evento bem feito, ele tem detalhes sim. Porque tudo aquilo que é o básico, que é uma pré-produção, montagem, eu vou montar uma house, eu tenho que ter um palco, eu tenho que ter um LED, eu tenho que ter cadeira, eu tenho que ter stand, eu tenho que locar um espaço, isso é o básico. Agora, quando a gente vai para o detalhe, você está entregando algo a mais. Você está tendo carinho, você está tendo cuidado, não só com o público que consome aquele evento, mas com aquele seu cliente, que muitas vezes vai te fidelizar por conta desse detalhe. Tá? Se a gente não tem presteza com os detalhes, a gente não consegue ter atenção. E aí, quando a gente fala em atenção, é atenção não de puxar o saco do cliente, é atenção a tudo que está acontecendo. Porque hoje eu sei que tem gente que está coordenando aqui, está preocupado com essa plenária, mas tem outra plenária acontecendo. Ah, Dani, mas tem que ter um coordenador para cada plenária. Não necessariamente, depende do tamanho do evento. Às vezes, você sozinho está cuidando de um evento como um todo. A gente sabe que existem várias vertentes. A gente sabe que tem eventos que conseguem dividir isso, mas tem eventos que não conseguem dividir isso. Então, quando a gente fala em atenção, em tempo e dedicação, eu até postei esses dias um vídeo falando que a gente tem muita mania de falar que o produtor de eventos virou pasteleiro, né? Frita pastel, manda um pastel aí. Hoje é temaki, gente, que o temaki é cru, é só enrolar, tá tudo picadinho, enrola e entrega. Tá assim, tá nesse nível. E aí é onde dão aqueles erros lá. O que se diz a respeito daquelas quedas daqueles estandes foi falta de tempo e verba curta. Verba curta e tempo curto. Então, fazer tudo correndo, tudo às pressas, sem planejamento, vai dar merda uma hora, gente. Lógico que vai, vocês sabem disso. Então, a gente precisa de atenção, a gente precisa de presteza, a gente precisa de tempo, a gente precisa se atentar aos detalhes, mas se a gente não tiver método de trabalho para isso, seja uma questão de uma planilha, ou um cronograma, ou que você trabalhe com um aplicativo, enfim, várias ferramentas que existem para nos auxiliar. Se você não tiver método de trabalho, você não consegue evitar os problemas. Tá? Então, a gente precisa se planejar, sabendo o que faz, e ter método de trabalho. Isso é fato. Se você tiver essas duas coisas aqui, segurança no que faz, você consegue evitar muitos desses problemas. E o produtor de eventos precisa saber muito de algo e um pouco de tudo. Isso é uma frase minha também, que mostra que eu andei por todos os meios ali, né? Eu fui da recepção, da panfletagem, agora até numa direção de um evento. E passando por todas elas. Hoje eu tenho condições de coordenar uma equipe, porque eu já passei por todas essas fases. Então, é extremamente importante levar isso para a vida dentro de eventos. Tá? Então, se a gente sabe de tudo um pouco, mas é especialista em algo, você se destaca. Isso é super importante no meio que a gente vive. E as oportunidades, que foi o que eu falei. Muita gente fala que queria ter oportunidade. E as oportunidades, elas não caem do céu. Elas são conquistadas. Isso é fato. Toda oportunidade, ela precisa ser conquistada. E eu falo, se você perder, alguém vai lá e pega no seu lugar. Porque elas estão por aí, elas estão aqui, acontecendo aqui o tempo todo. Tem uns laranjinhas aqui, o pessoal de laranjinha aqui, eu vou falar de vocês. Como agarrar uma oportunidade? Esse pessoal está agarrando a oportunidade aqui. Boa parte do pessoal que está trabalhando aqui na feira são meus alunos ou estão nesse grupo, Elite da Produção, vieram para cá como voluntários. A Beth, que está ali, veio como voluntária na última. A Beth não me ouve, né? Falei que ia falar dela. E agora ela é coordenadora geral aqui. Ela está desde a montagem. E ela já veio aqui como voluntária uma vez. E os demais estão aqui também tendo essa oportunidade. Então, quando a gente fala até do voluntariado aqui, o que isso gera? Aprendizado. É a oportunidade que você tem de estar sendo visto. E ela tem experiência, ela já está no mercado há um tempo. Tem outros aqui também que também têm experiência e estão no mercado há um tempo. Mas mesmo assim se dispuseram a vir como voluntários para quê? Trocar contato. O nosso mercado está retomando e retomando com tudo. Então, a gente precisa, de fato, ter esse networking de volta. Então,
a gente também não adianta vir para esse aprendizado, fazer networking e não ser observador. Não adianta a Débora estar ali na house e deixar passar alguma coisa aqui e ela falar, beleza, não é da minha área. Não, deixa lá, o stand vai pegar fogo, não é da minha área. Não, gente, você tem que ter um olhar 360. Você tem que ser colaborativo com o pessoal que está ali. Meu, o pessoal da house está ali, você está de boa, traz uma água para a galera, traz um café para os meninos, sabe? Pergunta se alguém quer ir no banheiro. Então, seja observador. Além de ser observador nesse sentido de colaboração com os colegas, você precisa ser observador para aprender. Porque ela está ali na house, ela vai aprender e daqui a pouco ela vira uma diretora técnica, uma diretora de house também, porque ela está aprendendo com os meninos, ela está se dispondo a isso. Então, vocês enxergam que a oportunidade ela é conquistada e ela está presente em todos os lugares que você está? Então, isso precisa ser conquistado e vai muito de você. Quando a gente fala de conhecimento, e eu falo muito de meter a cara, de se jogar. Gente, a gente precisa estudar sobre tudo. Hoje, trabalhar com eventos, da maneira que eu trabalho como freelancer, eu não sou autônoma, eu sou freelancer, eu sou PJ, eu presto serviço para várias agências, eu não concorro com agências, eu não atuo como agência, e é o melhor dos mundos. Muita gente fala, eu prefiro a tranquilidade de uma CLT, enquanto você ganha um salário numa CLT, o que você ganha num mês, eu ganho num job. Então, assim, só que é uma escolha minha, e eu faço isso com muita dedicação, só que eu tenho uma empresa. Então, eu tenho que pensar como empresa. Então, eu não estudo só sobre eventos. Eu estudo sobre finanças, sobre administração, eu faço planilha, eu controlo as coisas. E daqui a pouco a Débora vai levantar a plaquinha para mim, mas eu vou passar um pouquinho, já estou avisando que eu vou passar. E a gente tem essa responsabilidade de estar se atualizando o tempo todo. O mercado de eventos muda conforme a luz, gente. É muito rápido. Ainda mais agora, depois da pandemia, que está tudo fervendo, nosso mercado está a milhão, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho data até novembro, gente, e todo dia é demanda, é demanda, é demanda. Então, assim, o nosso mercado está em fervorosa, e se você não se atualizar, se você não estiver disposto a aprender de tudo um pouco, aquilo que eu falei, de você saber muito de algo e um pouco de tudo, você está fora do mercado, você não serve para estar nesse mercado. Então, a oportunidade, ela existe e depende de você conquistar ela. Você precisa agarrar essa oportunidade. E quando você aprende de tudo um pouco, você tem esse leque de abertura para você se ver como uma pessoa que, de fato, vai poder estar em vários âmbitos. Então, durante a pandemia, eu vi ali um nicho sobre roteiro e direção, que tinha pouquíssimas pessoas fazendo, a demanda é gigante. Eu estou numa outra produção, que é dia 13 e 14, eu estou fazendo a produção desse evento. Eu estou precisando de roteirista e de diretor artístico. Hoje eu já pedi para um monte de gente, eu já falei com uns 8, ninguém pode, ninguém tem data. Então, assim, vamos falar. Então, assim, é uma demanda muito grande. E quando eu falo de estudar muito, repito, não aprenda só sobre eventos, não fale só sobre eventos, não estude só sobre eventos. Vai estudar sobre outras coisas. O Sebrae disponibiliza muita coisa. Então, a gente precisa ter, sim, essa consciência de que a gente precisa ter essa consciência de empresa. Um simples e-mail, gente, que você tem que responder com formalidade, ou um tratamento, uma reunião que você tem que falar, você tem que estar apto àquilo. Porque senão esse mercado te engole. Ou, de fato, beleza, vou trabalhar para fixo, para algum lugar, tal, não sei o quê. Senão, você não consegue ter esse jogo de cintura. E primeiro, você ganha experiência. Depois você ganha dinheiro. Isso aqui é fato. O pessoal quer até fotografar. Primeiro, você ganha experiência. Depois você ganha dinheiro. É incrível como as pessoas chegam para mim e falam, Dani, eu quero uma oportunidade de eventos, eu estou tentando de tudo que é jeito e não consigo, não consigo, não consigo. Tá, como que você está tentando? Ah, Dani, eu estou tentando lá um cargo de diretor artístico. Desculpa, nunca trabalhou com eventos e já quer chegar lá em cima. Isso não existe, gente. Por isso que eu fiz aquela linha do tempo ali, de panfleteira a diretora. E quantos anos? 22. Então, assim, nunca compare seu capítulo 1 com o capítulo 20 de ninguém. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Quem me conhece, sabe da minha história, sabe o que eu levo, sabe o que eu prego. Porque é muito fácil você olhar a pessoa, ter como referência, mas para você chegar lá, você precisa começar pequenininho. E tem muita gente aqui que realmente, eu sei que está fazendo dessa forma, mas é sempre bom reforçar. E o produtor de eventos? Quem que é o produtor de eventos? Quais são as características desse profissional? Eu citei algumas aqui, coloquei aqui duas coisas que realmente fazem muita diferença para mim, como pessoa, mas ninguém melhor do que esse cidadão aqui, o inspetor Bugiganga, para representar um produtor de eventos. Solucionador de problemas. Gente, quando o cliente, igual quando a gente está no rádio, né? Deu problema, deu BO. Aí
chama o cliente. E agora deu problema, tal, não sei o quê. Qual que é a solução? Você tem que ter a solução pronta, gente. Não adianta chegar com o problema para o cliente, você tem que chegar com a solução. E quando a gente fala de ferramentas, quando eu cito ali, por exemplo, a mala e a bag, a Beth tem uma bag lá, ó, aquela bag eu que desenvolvi, que tem tudo pendurado. E aqui ela é conhecida como a pessoa que tem tudo, ainda bem que ela não está ouvindo. A pessoa que tem tudo aqui na feira. Ninguém sabe o nome da Beth, mas é assim, aquela menina que tem tudo. Agora há pouco eu falei que eu queria comer o brigadeiro de colher, mas eu queria uma colher maior. Ela falou, eu tenho uma aqui. Uma colher de sopa. Então, assim, é inspetor bugiganga. A Beth é um inspetor bugiganga. E isso facilita muito, isso faz muita diferença. Foi uma bag que eu desenvolvi há muitos anos atrás. Eu até vendo ela, porque assim, é um facilitador. Você tem uma mini mala de produção na cintura, um monte de gente aqui tem, eu sei que tem, e que facilita demais o nosso trabalho. Assim como, por exemplo, a mala de produção. Quando eu vou para o evento, tem tudo dentro da minha mala de produção. E ela está à disposição da equipe como um todo, não só para mim. Ela está à disposição da equipe como um todo. Quando a gente fala do físico e do mental, o que isso tem a ver com ferramenta? Gente, o nosso corpo é a nossa maior ferramenta de trabalho. E agora, mais do que nunca, o nosso psicológico, inteligência emocional, saber lidar com tudo que a gente passou, pressão, prazo, que nem eu falei, é fazer temaki agora. E aí, como que você está lidando com isso? O próprio mercado está expelindo, eu estou colocando ali embaixo o perfil já do colaborativo. O mercado está expelindo o profissional que é pica, que entende muito de um assunto, mas é inflexível, mas é mal educado, ou é grosso, é estúpido. Eu prefiro ter alguém que está disposto a aprender, mas que joga junto no time, do que um cara que é extremamente bom naquilo que faz, mas é arrogante, é estúpido e tem um mental ferrado. Não dá, a gente contamina. Isso a gente não tem fluidez para trabalhar, pesa. Então, assim, avalia isso também. Dentro da ferramenta ali do perfil, o físico e o mental, a nossa maior ferramenta de trabalho é o nosso corpo. Então, como é que está a sua saúde? Você dorme bem? Dani, mas produtor não dorme. Produtor tem que virar 2, 3 noites. Gente, porque não se planejou. É por isso que dá erro lá na frente. Precisa se planejar. Dani, mas o cliente pediu tudo de última hora. Você não tem que ter medo do cliente. Você não tem que falar amém para tudo que o cliente fala. Porque se você falar amém para tudo que o cliente fala, vai vir em você. E se você não tiver condições de entregar aquilo e está falando amém só porque é o cliente, vai dar merda. Então, pensem a respeito disso. Celular, computador e carro. Para mim, são imprescindíveis. Eu acabei de ir numa VT, agora de manhã eu estava em uma VT, que a menina pediu o meu celular para tirar as fotos, porque o celular dela não estava tirando foto boa, tal, não sei o quê. E a menina da agência, que é VP da agência, ganha horrores por mês e não tem o celular para tirar uma foto. Gente, é ferramenta de trabalho. Você tem que ter, sabe? O carro. Dani, mas é caro. Não estou falando para vocês saírem daqui, fazer um carnê e comprar um carro. Mas quanto que custa um Uber se você precisar se deslocar? Eu sou de Campinas. Eu já fiz 2 visitas técnicas hoje e vim para cá palestrar. Saindo daqui eu vou numa outra reunião. E aí? A gente tem que ter essa flexibilidade, o carro ajuda muito. Então, é aos poucos. Eu nem sempre tive carro, nem sempre tive essa flexibilidade. São coisas para vocês olharem e verem que realmente faz diferença, tá? E que são ferramentas imprescindíveis e que se fazem destacar. Como se destacar? Como não ser só mais um no meio? Com relação aos perfis, né? E a gente fala um pouquinho de termo técnico. Tem pessoas que não conhecem sobre termos técnicos. Teve uma pessoa uma vez que me perguntou se VT era vale transporte, gente. É sério. Aí, tipo, vem para mim, Dani, você tem um holding, H-O-L-D-I-N-G. Não é holding, gente, é R-O-A-D-I-E. Hold. Então, assim, já aconteceu comigo de eu pedir carregador e me entregarem carregador de celular. E é carregador, homem, para carregar cadeira, descarregar caminhão. Então, assim, que mundo que essa pessoa vive trabalhando em eventos e que acha que um carregador é um carregador de celular? Então, assim, inteirem-se sobre isso. Dentro das lives, por exemplo, existe muita necessidade de termos técnicos e termos muito específicos. É uma infinidade de termos muito específicos. Então, procure saber, pergunte, não tenha vergonha. A Dé está ali na house, os meninos às vezes falam de um termo com um jeitinho. Gente, ó, sem querer atrapalhar, tal, me explica o que é tal coisa. É assim que vocês aprendem, sabe? Não é procurando na internet, porque pode ter uma dedução errada ali. Mas termo técnico é extremamente importante, a gente precisa saber se comunicar dentro de eventos. E quando não souber, pergunta. Não é feio perguntar. Feio é depois, numa reunião, pegar e colocar VT e achar que é vale transporte. Ou então entregar um carregador de celular ao invés de aparecer com os caras para descarregar o caminhão. E isso é fato, tá, gente? Aconteceu. O perfil administrador, que eu falei, que é o cara que sabe realmente administrar, precisa pensar como empresa.
o colaborativo e neutro. Gente, chega, produtor de eventos não tem partido político, não tem religião e nem estilo musical. Tenham consciência disso, sejam neutros, sabe? Não procurem arrumar briga com relação a isso. Os perfis de redes sociais de vocês são cartões de visita. Tomem cuidado também com o que vocês fazem com as redes sociais de vocês. É um perfil que está sendo visto por um possível contratante. Eu fecho muito job através do Instagram. Muito. Não é pouco, não. É muito. No LinkedIn nem tanto, mas às vezes aparecem algumas coisas do LinkedIn. Mas no Instagram eu fecho muita coisa. O meu perfil é 98% profissional. Então, assim, tomem muito cuidado com as opiniões que vocês expressam. Ah, Dani, mas eu tenho que ser uma pessoa em cima do muro e não sei o quê. Chame como você quiser. Mas, assim, vai por mim. Tipo, vem com a tia que você tem resultado. E, gente, eu descobri que eu não sou uma boa produtora. Eu não sou uma boa produtora. Eu sou uma produtora dedicada. É completamente diferente. Você ser um bom produtor, você está na média. É mediano. O que você faz de diferente? Você se dedica? Ah, não, realmente, né? Estou ali na house, eu quero olhar só para a house e tal, não sei o quê. Se alguém deixar cair alguma coisa ali, não tem nada a ver, porque não é minha preocupação ali no stand, eu não tenho que ver. Você está sendo só um bom produtor porque você está fazendo o que você foi pago, que é a sua obrigação. Você não está sendo dedicado. Então, sempre entregue a mais do que você foi solicitado, nunca menos. E quão observador você é? Aí aqui eu já vou finalizar, tá, Dé? Não sei quanto tempo que eu passei. E eu vou mostrar um videozinho para vocês. Na verdade, é uma campanha sobre atropelamentos com ciclistas, mas que, tem tanto a ver com eventos, fora a questão da produção que vocês vão ver os bastidores, mas o vídeo fala por si. Prestem atenção e eu quero ver o quão observador vocês são. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was cara até buttering morto. his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. É uma campanha para ciclistas, né? Mas que poderia ser um belo exemplo de produção. Fora os bastidores ali, que eles trocam tudo, trocam até o morto, mas é aquilo que eu falei para vocês. O que aqui está escrito ali no final, né? O que vocês perdem não olhando para o lado? Então, assim, nesse QR Code, tem várias coisas aqui que vocês podem se conectar, várias oportunidades nesse QR Code, desde o grupo Elite da Produção, acesso a conteúdos gratuitos meu, enfim, uma série de links ali, tem os produtos da lojinha também, e um cupom de 50% de desconto se alguém tiver interesse num curso que eu tenho completo sobre produção de eventos online, enfim. Dá para ler? Tá pegando o QR Code? Tá? Tá? Para vocês se conectarem. E quando a gente fala dessa questão das oportunidades, né, eu acho que ela está presente em todos os campos, em todos os tempos, em todos os momentos.
E a única coisa que é permanente na vida da gente, nada é permanente, né, na verdade, é a mudança, exceto a mudança. Então, está tudo mudando o tempo todo, gente. Então, mudem, mexam-se, façam eventos, criem oportunidades. Depois eu até volto o QR Code se alguém não tiver conseguido ver. Mas eu estendi o meu tempo aqui, mas queria passar essa mensagem para vocês de que muita coisa pode dar errado, mas tudo começa lá no planejamento. Então, obrigada e vamos, produção. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, as meninas, eu acho que levam o microfone, eu escuto aqui pelo fone. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Pode falar. Pode falar. Dani, naquela parte de Campos do Jordão, que tiveram aquele problema para descarregar as coisas, vocês tiveram que fazer a rampa. Quem custeou essa rampa? Aí entrou um custo essa para o cliente. Para o cliente. Para o cliente. Que ele cobrou, então, do cara do caminhão, do cara que descarregou, né? Que fez a visita técnica e não visitou, né? Só foi então passear em Campos do Jordão e Então não esse verificou. custo a mais foi no bolsinho dele. Sim. Beleza, Sim. é isso mesmo. Porque Parabéns. alguém tinha que pagar a conta, né? Parabéns, obrigada. Obrigada. Mais alguém? Não? Pessoal, obrigada, viu? Até a próxima. Aproveitem o restinho da feira, conectem-se e vamos produção. Valeu.